Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, aqui é o Júlio. Deus abençoe sua vida grandemente. Que eu peço que Deus continue abrindo os seus caminhos, abençoando a sua vida, a sua família, os seus projetos, seu sonho. Que você cresça na graça e no conhecimento. Agradeço a você que está inscrito no canal, tem compartilhado, dado o seu joia. Eu peço a você, assista o vídeo até o final, para que você entenda, examine com sua Bíblia, os versículos que nós lemos, o capítulo, para que você possa crescer mais ainda na graça e no conhecimento do nosso Deus. Deus abençoe você grandemente. Quero que Deus ele continue no controle da sua vida, que a vontade de Deus se cumpra na sua e na minha vida. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus para que nós possamos explanar a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entro em tua presença, te peço perdão se fiz alguma coisa que não te agradou, que o Senhor possa me perdoar para que minha oração chegue suave ao seu trono da graça. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo nesse momento, que ela possa crescer na graça, no conhecimento. Se há alguma obra maligna impedindo o crescimento, a vida espiritual dessa pessoa, caia por terra agora e não volte mais. Abençoa cada um que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor conhece. E a Bíblia vai dizer no livro de Filipenses 4, versículo 19, que nosso Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Eu lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente, meu querido e minha querida. Deus coloca uma mensagem no meu coração. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 a 16. E o tema da minha mensagem, que eu quero transmitir a você, o que somos para Deus? Você já perguntou o que você é para Deus? Ou o que você é para Deus quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo? Abram a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 a 16. Diz dessa forma: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui o versículo 13 vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? É uma pergunta. Se o sal não tiver sabor, não tiver gosto, ou seja, com que se há de salgar? A palavra de Deus, ela vai de contramão à filosofia mundana. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai bater de frente com aquilo que desagrada a Deus. E todo ser humano, ele tem um pouco de si ou muito que desagrada a Deus, que precisa mudar, que precisa ser transformado. A prova maior disso é que Jesus ele deixou o céu, as mansões celestiais e veio à terra para nos salvar, para nos dar o direito de vida eterna. Então todos nós precisamos ser um sal que salva na conta certa. É como uma boa comida, ela precisa ter o tempero na quantidade certa para que ela se torne uma comida saborosa. Então, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela é uma espada que ela ilumina o nosso caminho e no mesmo tempo ela é uma espada que faz a cirurgia na hora.
ela corta meus costumes que eu pensava que era certo e que diante de Deus estava tudo errado. Também vai dizer aqui que dessa forma no versículo 16 do Mateus capítulo 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você é luz quando você entrega a sua vida para Jesus. Você é luz que o Espírito Santo habita em você, ele radia em você. E diz assim o 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Lá no livro de Efésios vai dizer 2:8 e em inúmeras partes das Escrituras, bem claro que a nossa salvação ela não vem de obras, para que homens nenhum se glorie. É dom de Deus. É dom de Deus. No versículo 10, somos salvos para as boas obras, para que andássemos nela. Ainda no livro de Pedro, vai dizer que nós somos sacerdócio santo, chamado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, as nossas boas obras, ela não é para mim glorificar, ela não é para que eu pegue a glória para mim, mas ela é para isso aqui, do versículo 16 ainda, terminando o versículo, para que o vosso Pai, diz assim, vou voltar lendo o 16, para você entender completo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás no céu. A nossa vida, toda a glória que nós recebemos por alguma coisa que o homem faz, não é para ele ficar com essa glória, é para ele transferir a Deus. Toda a honra e toda a glória, ela é dirigida a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então, meu irmão, o homem ele não faz nada se não for a permissão de Deus. Todo o poder está nas mãos de Deus. Ou seja, Jesus ressuscitou e todo o poder do céu e da terra foi dado a ele. O que somos para Deus? Você já perguntou isso para você? O que eu sou para Deus? Deus ele criou todo o homem, Deus ele criou toda a humanidade, mas só passa a ser filho de Deus quando aceita Jesus como Salvador da nossa vida. Então, de antemão, quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser filho de Deus por adoção. A Bíblia é bem clara e vai dizer dessa forma. É a quinta aliança mosaica. Diz assim, agora, 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. De antemão, o Senhor está dizendo aqui a Moisés, se o povo diligentemente guardar a aliança, guardar o concerto, então é propriedade peculiar de Deus. Então nós temos um dono, e esse dono chama assim Jesus, que nos comprou na cruz no Calvário. Mas o que somos para Deus? Somos filho de Deus quando entregamos nossa vida a Jesus. Mas aí você me pergunta, não são todos filhos de Deus? Não, a Bíblia vai dizer no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um presente, vida eterna. Tenha vida eterna. Você precisa crer para ter vida eterna. Então passamos a ser filho de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus. Ele é essa ponte, ele é esse veículo que nos conduz a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, verdade e a vida. Ele é vida, ele é verdade, ele é vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Essa palavra ela é maravilhosa para a nossa vida. Mas aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer
dessa maneira. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele o é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos. Isso é maravilhoso. Ainda aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, vai dizer dessa forma, olha só, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então um dia, meu irmão, quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, nós falamos em outro vídeo já, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós subiremos e encontraremos com Jesus no ar. Quando eu digo nós, é os que estiver vivo. Mas o corpo vai ser transformado, vai ser glorioso e vai poder ver Jesus como ele é. Pois aqui está bem claro no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que diz dessa forma, lendo novamente, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo glorioso. Isso você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa entender que sozinho você não vai conseguir. Que o melhor conselho que você vai achar, ele não está fora, ele está tão perto de você que você não pode imaginar. Você precisa conversar com Deus onde você estiver. Você precisa abrir a Bíblia Sagrada e ler. Talvez você está apavorado, está com medo, não sei de quê, mas a Bíblia diz no Salmo 91 que o Senhor ordena anjo a nosso respeito para nos guardar e nos proteger de todo o mal. Ainda vai dizer que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia é maravilhosa. O Senhor promete também que praga nenhuma chegará à vossa tenda, e a vossa tenda é o vosso corpo, é a vossa casa, é a vossa família. Então, meu irmão, confia, entrega a sua vida a Jesus e você vai passar a ser filho de Deus por adoção, porque é por crer em Jesus Cristo. Mas você me fala, e os que morreram antes? Nós não podemos julgar. Ninguém tem o poder de julgar ninguém para onde A ou B foi. Talvez se arrependeu na hora da morte, nós não sabemos. Aquele ladrão da cruz fez tudo errado, mas na última hora ele se arrependeu e foi salvo. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido, entregue a sua vida para Jesus. Então somos filhos de Deus quando entregamos nossa vida para Jesus. Segundo, também somos luz. Somos luz. Aqui no livro de Mateus 5, versículo 14, vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte e que ela seja repleta de luz. Ainda que você vá numa estrada tão escura, de longe você avista aquela cidade, lá no longe você avista pelas lâmpadas. Assim é a vida, assim é o crente. O crente verdadeiro que crê em Jesus, que não prega a palavra de Deus para fins lucrativos para si, mas para o amor às almas de Deus, por amor às almas, e que traz as almas não para si, mas para Deus, ele resplandece em meio às trevas. Aonde ele vai, ele é protegido, ele tem a mão de Deus. Ainda que possa acontecer alguma coisa, Deus tem um plano, ele está no controle e a vitória é certa. Então, somos luz. Terceiro, somos templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Pois aqui no livro de 1 Coríntios 3, versículo 16 a 17, diz assim o 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que é o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Você não sabe disso? Que você é o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia está fazendo uma pergunta. 17. Se alguém o destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ainda em Coríntios 6,19 também vai falar a 20 que somos comprados por bom preço. Então glorifica o vosso Pai que está no céu. Somos também amigos de Deus. Olha que maravilha. Aqui no livro de João 15, versículo 15, vai dizer: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, a Bíblia vai dizer também, no livro de João, se eu não me engano: vós sois meus amigos se fizestes o que eu vos mando. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É a palavra de Deus, meu irmão. É nela que a gente tem que meditar e ler. Todos os livros, tantos livros lindos que já surgiram no mundo e saíram de moda. A Bíblia ela nunca sai de moda, a Bíblia é atual. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. As pessoas mais sábias do mundo é os que lêem mais as Escrituras. Você vê, o povo judeu são os povos muito sábios. Muitas coisas maravilosas foi eles que criaram, não por a capacidade dele, mas por o Deus da sabedoria. É crer, ler as Escrituras. Mas o conhecimento, ele não salva. O que salva é você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. É isso que salva o ser humano. Não é por ele conhecer a Bíblia capa a capa e andar de modo ao contrário do que a Bíblia diz, mas ele crer e obedecer. É ele saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É pela fé que nós alcançamos o impossível, a nossa salvação. Então nós somos amigos de Deus. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele falou: agora eu te chamo de amigo, porque o amigo sabe. Você sabe que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja e que ele está com você. Basta você clamar a ele. Aleluia, louvado seja Deus. Somos convidados a seguir a Jesus e estar com ele. Um resumo. Aqui no livro de João 8, versículo 12, vai dizer dessa forma: falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andarás em treva. Seguir a Jesus não é seguir de longe, observando, mas é estar com Jesus. É você deixar ele fazer parte de sua vida, na sua casa, quando você senta à mesa para almoçar, para jantar, quando você vai deitar. Aonde você estiver, saiba que Deus ele está contigo. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor é como chama de fogo procurando um justo na terra. Quando a gente fala justo, é justificado também pelo sangue de Jesus. E uma pessoa justa, ela agrada muito a Deus. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui coisas maravilhosas. Primeiro, que somos filhos de Deus por adoção quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Segundo, que somos luz do mundo, Mateus 5, versículo 14. Terceiro, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Está aqui no livro de 1 Coríntios 3, 16 a 17. Também aprendemos que somos amigos de Deus, João 15, versículo 15. E que vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. E aprendemos também com resumo que Jesus, quem segue a Jesus não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele disse aqui no livro de João, no livro de João 8, versículo 12, falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Então, meu querido, entrega a sua vida para Jesus. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua luta, qual é o seu sonho, os seus projetos,
mas entrega para Jesus. Você não precisa pagar nada, você precisa crer e entregar para Jesus a sua vida. As bênçãos de Deus, elas não são vendidas, elas são apenas aceita o presente que Deus tem para você. É você deixar Jesus te guiar, ser obediente à palavra de Deus. Deus abençoe sua vida grandemente. Aqui quem vos falou foi seu irmão Júlio. Eu quero novamente fazer uma oração por você. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, foi pregada, que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa que ouviu essa mensagem, que ela possa ser edificada, transformada, que ela possa crescer também na graça e no conhecimento da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.